Olá, olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos fazer algumas questões de escopo e espero que estejam super animados. Vamos lá. Questão 1. Identifique o processo de gerenciamento de projetos em que Jonas está trabalhando, já que ele está usando o plano de gerenciamento do escopo e a documentação dos requisitos. Opção A. Jonas está executando o processo controle de escopo. Opção B. Jonas está executando o processo definir o escopo. Opção C. Jonas está executando o processo coletar requisitos. Opção D. Jonas está executando o processo definir as atividades do projeto. Alguns segundos. E vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês na lateral todos os processos da área de escopo. Eu vou passar aqui rapidinho só para não demorar demais. Então, vamos lá, os processos aqui são planejar o gerenciamento do escopo, coletar requisitos, definir escopo, criar EAP, 5. Validar escopo e 6. Controlar o escopo. Aqui eu estou perguntando qual é o processo que tem 2 elementos como entrada. Esses elementos são plano de gerenciamento do escopo e a documentação dos requisitos. O plano de gerenciamento do escopo ele é uma saída do processo planejar o gerenciamento do escopo. Então, não estamos falando sobre o plano de gerenciamento do escopo. E a documentação dos requisitos ela é uma saída do processo coletar requisitos. Então, coletar requisitos também não é uma opção. Como você tem tipicamente a saída do plano de gerenciamento do escopo é a entrada para coletar os requisitos e a saída é a entrada para o próximo processo, então a gente está falando aqui sobre definir o escopo. Vamos dar uma olhada nas respostas. Opção A, controle do escopo. E a gente está em monitoramento e controle. Opção B, definir o escopo. Sim, essa é a opção que a gente está falando, então a gente já disse que é a opção B. Vamos só olhar as outras. Opção C, coletar requisitos. Coletar requisitos está aqui. A gente falou que a documentação dos requisitos é uma saída. Então, não pode ser essa opção. Opção C não pode. Jonas está executando o processo de definir as atividades do projeto. Não, isso é um processo de cronograma. Então, também não é. Então, a opção correta aqui é definir o escopo, que é o processo logo depois de coletar os requisitos. Perfeito? Vamos lá. Questão 2. Entregas verificadas é uma entrega do processo validar o escopo. Qual o objetivo dessa entrada? Opção A. Entregas verificadas são entregas do projeto que estão completas. Opção B. Entregas verificadas são entregas do projeto que estão completas e foram verificadas quanto ao escopo. Opção C. Entregas verificadas são entregas do projeto que estão completas e foram verificadas pelo processo controle de qualidade. Opção D. Nenhuma das anteriores. Alguns segundos. Então vamos lá. Opção A, ela está correta, porém incompleta. Porque as entregas verificadas são sim entregas já prontas. Já estão prontas para realmente serem validadas. Na opção B, ele fala exatamente a mesma coisa. Entregas verificadas são entregas do projeto que estão completas. Também está certo. E diz, foram verificadas quanto ao escopo. Também está certo. Porém, ele é verificado quanto ao escopo e a qualidade. Então, essa opção se tornou meio certa. Então, não é A nem a B. Na opção C fala, entregas verificadas são entregas do projeto que estão completas. Sim. E foram verificadas pelo processo controle de qualidade. Sim, essa é a opção correta. Perfeito? Próxima entrega. Próxima questão. Questão 3. Jonas está escrevendo um documento que descreve os critérios de aceitação das entregas e da finalização. Qual documento Jonas está escrevendo? Opção A, especificação do escopo do trabalho. Opção B, EAP, estrutura analítica do projeto. Opção C, plano de gerenciamento do escopo. Opção D, nenhuma das anteriores. Alguns segundos. E vamos lá. Vamos lá, a gente está falando aqui do documento. O que é? O que esse documento faz? Ele descreve os critérios de aceitação e as entregas de finalização. Eu quero o critério de aceitação da entrega. Quando eu faço uma entrega, eu tenho que acordar com a pessoa que está fazendo o trabalho o que eu considero aceitável ou não para aquela entrega. E isso não está definido na EAP. EAP é uma estrutura hierárquica do passo a passo da execução do seu projeto. São todas as entregas e etapas que serão executadas no seu projeto. Ele define as etapas e entregas, não define os critérios de aceitação.
Então, B é uma opção errada. A C fala plano de gerenciamento do escopo. O plano de gerenciamento do escopo ele está mais preocupado com o processo de projeto e não com o projeto em si. Eu espero que isso esteja claro para vocês, a diferença entre o projeto em si e o processo de projeto. Se não tiver, deixa aqui embaixo que eu faço um videozinho para poder explicar um pouco melhor sobre isso. Então, não é. Sendo assim, a opção correta é a opção A, especificação do escopo do trabalho. E o que é? É quando você vai fazer o projeto. Você vai especificar exatamente o que está no seu escopo, exatamente o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Está definindo as entregas que tem que ser feitas, quais são os critérios que você precisa para que aquela entrega seja aceita e o que você não pode fazer, que não está incluso no seu escopo. Perfeito? Então a opção correta aqui é a letra A. Questão 4. Qual das opções abaixo são intercambiáveis com o nome inspeção? Opção A, revisões. Opção B, revisões de produto. Opção C, homologações. Opção D, todas as anteriores. Alguns segundinhos. E vamos lá. A gente tem uma técnica, uma ferramenta e técnica chamada inspeção. E ele quer saber quais são os sinônimos, outros nomes que as pessoas dão para isso. A opção correta aqui é a D. E por quê? Porque eu não gosto muito dessas questões, mas essas questões são basicamente como você também pode chamar, né? Quais são outros nomes para a mesma coisa. E todas elas são opções para inspeção. É chatinho isso, né? Mas é. Vamos lá. Hoje a gente teve as respostas questão B, questão 2C, questão 3A, questão 4D. E teve um de cada. Legal. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.